Capítulo 283, Tritão, 8 merda. Vamos. Depressa, depressa. Não consigo ir mais rápido do que isso. Droga. O convés estava uma bagunça. Era a primeira vez que um navio fantasma se movia tão rápido desde que entrou no 28º andar. Os espíritos do vento sopravam ferozmente e os monstros humanos canibais idosos andavam de um lado para o outro. A maioria dos navios não conseguiriam alcançá-los, mas Valtz estava se aproximando facilmente. No começo, ela parecia com um pequeno ponto à distância, mas agora eles podiam ver seu corpo claramente. Os jogadores dispararam os canhões como um aviso, imbuindo as balas com poder mágico e suas habilidades, mas Valtz simplesmente as desviava como se fossem moscas. Bum! Bum! As balas de canhões explodiram no ar, espalhando fumaça negra. Valtz passou direto pela fumaça. Puta merda! Era uma cena assustadora para os jogadores e os monstros humanos canibais. Para eles, Valtz parecia com uma destruição inevitável. Ela franzia a testa para eles, emanando uma aura imensa que continha a arrogância da tribo dos Unichifres e medo dracônico. Havia um motivo para ela ter se tornado um dos jogadores mais temíveis da torre depois da morte da Rainha do Verão. Eles tinham certeza de que afundariam no Rio das Almas e se transformariam em fantasmas. Eles não sabiam o que fazer, mas Edi não desistiu. Sangue escorria de sua boca e seus cabelos prateados se tornaram brancos enquanto ela continuava a pilotar o navio. Yonvou lentamente se levantou e olhou para ela. Ele tinha desmaiado nos braços do Duque Ardibad, mas seu corpo já estava se curando. Parecia que ele estava pesado, como algodão na água, enquanto sua energia era restaurada. Você não devia se levantar ainda. Edi tentou impedi-lo de se levantar, mas Yonvou a cortou friamente. Por que você me salvou? Edi hesitou por um momento. Você podia ter me deixado para trás. Yonvou realmente não entendia a decisão de Edi. Quando o corpo de alma nascente de Valtz apareceu, ele já tinha começado a planejar sua fuga, sem esperar a ajuda de Edi. Ele achava que ela já tinha fugido durante sua luta com Bentek. Yonvou podia entender se fosse Pant ou Edora, mas não Edi. Ele ficou curioso. Ela o tinha salvado para ganhar um favor ou para pagar sua generosidade? Isso não era algo que eles deveriam estar discutindo enquanto Valtz os perseguia, mas esse era um assunto sensível para Yonvou, confiar em estranhos. Era um problema difícil que ele não sabia como resolver. Porque eu não quero ser como um certo alguém quem... Edi deu um aceno de cabeça sério e disse, isso é tudo que posso dizer. Sem querer, Yonvou deu um sorriso irônico. Sua resposta tinha sido inesperada e parecia que ela tinha seus próprios segredos. Cabelos prateados e aqueles olhos. Acho que ela pode estar relacionada a eles. A lendária família Frey que uma vez governou os elfos superiores. Eles eram chamados de guardas da árvore do mundo e tinham mais sangue divino do que a tribo dos Unichifres. No entanto, a tragédia que caiu sobre a família não só os levou à destruição, como também fez a árvore do mundo secar. Talvez fosse por isso que Edin acreditasse tanto em companheirismo. Porém, sua resposta satisfez Yonvou. Adversidades encurralavam as pessoas, mas também podiam motivá-las a fazer algo novo. Afinal, foi a adversidade que o transformou no que é hoje. Acho que posso confiar em você dessa vez o quê? Yonvou ignorou Edi e se levantou. Seu corpo protestava, mas a dor clareou sua mente. Ele sabia que tinha sido arrogante por pensar que a maioria dos jogadores seriam fáceis de se derrotar. Ele estava feliz por ter sido desafiado. A besta dentro de seu coração havia crescido e estava mais livre do que antes. No entanto, ele não iria deixar a besta consumi-lo, ele manteria sua cabeça fria lógica. Ele ativou os olhos dracônicos e a percepção extrasensorial ao mesmo tempo. Enquanto ativava a diferença de tempo, Yonvou pensava em como poderiam fugir. Felizmente, ele encontrou um caminho. O problema vai ser como vamos fazer para ela nos seguir até aquele lugar. E eu também não tenho certeza da localização exata. Ele sentia como se o caminho para o seu destino estivesse bloqueado por uma névoa.
Mas ainda tenho que tentar. Yonvou não estava planejando lutar contra Valtz nessas condições. Até mesmo o corpo de alma nascente dela era ainda mais poderoso do que ele. Vou ter que usar esse caminho. Ele podia sentir uma enorme frota se aproximando deles além do alcance da sua percepção extrasensorial. No começo, ele achou que Tritão havia voltado, mas quando observou melhor, percebeu que era uma frota diferente. Eles pareciam mais com o 92º Esquadrão do que Tritão. Yonvou achou que eles poderiam ser do Regimento da Fantasia ou o que quer que fossem chamados. Isso seria bom. E mesmo se fossem piratas, seria uma boa ideia atraí-los para essa situação. Essa personalidade Chamon murmurou para si mesmo enquanto lia os pensamentos de Yonvou, mas Yonvou fingiu não ouvi-lo e puxou Vigrit ao subespaço. A pedra filosofal fazia poder mágico circular. Felizmente, seus núcleos superaquecidos estavam funcionando normalmente agora. Não muito tempo depois, Valtz já estava quase em cima deles. Yonvou apertou o punho de Vigrit e a balançou. Onda de fogo, fogo sagrado 72 Ni, Bill com relâmpago caiu do céu quando as 3 habilidades se combinaram com as 8 espadas extremas. O ataque continha todo o resto de sua força. Bum! Bum! Inútil! O corpo de alma nascente de Valtz bufou enquanto ela era atingida pelo relâmpago. Como ela tinha se separado do corpo de alma nascente original, sua força estava menor, mas não a ponto de ser ferida por um relâmpago tão fraco. Ela só tinha ficado irritada. Valtz moveu suas mãos no ar e o relâmpago se dispersou. Os resquícios caíram no rio, fazendo colunas de água e jatos de vapor subir. No entanto, apesar de seu ataque parecer inútil, Yonvou continuou a usar o relâmpago de fogo. As mãos de Valtz começaram a se mover mais rápido. Flores de ameixa apareceram no ar e um forte aroma se espalhou. 20 flechas de flor de ameixa. Com um único movimento de sua mão, 20 sombras apareceram. Os relâmpagos caíam sem fim, cortando o espaço ao redor de Valtz. A luz intensa era o suficiente para cegar qualquer um que olhasse diretamente para ela. Porém, nenhum único relâmpago feriu Valtz ou conseguiu dispersar a fragrância que a rodeava. Apesar do ataque, Valtz não parou e conseguiu chegar perto o suficiente do navio fantasma para alcançá-los com um único pulo. Ela já podia ver Yonvou de pé na proa. De repente, como se todos os relâmpagos que caíam nela tivessem se condensado, mais um relâmpago de fogo caiu. Valtz percebeu que essas eram as últimas forças de Yonvou e ela pausou, recuperando o fôlego. Ela não podia cortar esse relâmpago de fogo tão fácil assim e parecia que teria que enfrentá-lo de frente. Valtz estava prestes a se mover quando o relâmpago de repente mudou de direção. Que? Valtz não sabia o que Yonvou estava fazendo e virou sua cabeça instintivamente para olhar. Naquele momento, Valtz sentiu sua conexão com outro corpo de alma nascente sendo cortada. O relâmpago de fogo condensado tinha atacado o corpo, lutando contra Duke Ardbar. O relâmpago de fogo não era o suficiente para destruir seu corpo de alma nascente, mas ela tinha sido pega de surpresa. Duke Ardbar não perdeu essa chance e rapidamente cortou a garganta do corpo de alma nascente. Enquanto esse corpo se desfazia, o outro corpo perto do navio fantasma sofreu um dano colateral. Valtz automaticamente vomitou sangue. Sua forma começou a desaparecer. O corpo de alma nascente que tinha sobrevivido também estava em perigo de ser destruído. Ela estava tentando controlá-lo quando um portal apareceu sobre sua cabeça. Sua rata desgraçada. Duke Ardbar caiu pelo portal, balançando sua espada bastarda gigante para baixo. Ele havia usado um pergaminho de teleporte para aparecer. Apesar de estar todo coberto de sangue, seus olhos queimavam. Ela tinha pisado em seu orgulho quando tentou brincar com ele. Valtz cruzou seus braços enquanto a lâmina coberta de poder mágico caía sobre ela. A colisão fez o Rio das Almas tremer mais uma vez. A névoa ao redor dela desapareceu de repente e sua visão clareou. Agora era possível ver 100 navios cercando ela e Duke Ardbar. Suas bandeiras tinham uma cruz de Jerusalém e uma espada. Era o 2º Esquadrão do Regimento da Fantasia, a Cavalaria da Ilusão liderada por Kreutz.
Os membros do regimento da fantasia observavam surpresos os dois combatentes, mas rapidamente se recompuseram e miraram seus canhões em Valtz e atiraram ao mesmo tempo. Bum! Bum! Acumulador! Valtz encarava Yon-Vou furiosamente enquanto era atacada por todos os lados. "Seu capitão!" Kreutz assentiu em resposta ao seu subordinado. Ele tinha vindo correndo para essa localização quando ficou sabendo que Tritão, a Terra do Sangue e o Dragão Branco estavam atrás de Yon-Vou. Mas ao invés de encontrar Yon-Vou, encontrou um Duque Ardbad coberto de sangue Valtz. Apesar de sua surpresa, ele calmamente fez com que mirassem os canhões neles, pois pareciam que estavam perseguindo Yon-Vou. Ele achou estranho que Tritão tinha desaparecido, mas precisava ganhar tempo para Yon-Vou escapar. O subordinado ao lado dele gritou para os outros: "Atirem! Não deixem nenhum deles sair vivo!" O ataque mágico criado por artesãos que eram mestres qualificados voou na direção de Valtz e Duque Ardbad. Depois de fugir do campo de batalha onde Valtz, Duque Ardbad e o regimento da fantasia estavam, os passageiros do navio fantasma suspiraram de alívio. Plop! Os joelhos de Dylan, Jun e o resto dos jogadores cederam e eles se sentaram no convés. Durante a fuga, eles não podiam relaxar, pois Valtz podia alcançá-los a qualquer momento. No entanto, depois que uma hora se passou sem ver nenhum sinal dela, eles finalmente puderam recuperar o fôlego. Suas mãos e pernas tremiam. Eddie se sentia do mesmo jeito. Ela ofegava, encostada no mastro. O uso de poder mágico e espíritos tinham feito com que ela chegasse no seu limite e a forçou a revelar seus olhos e cabelos prateados. No entanto, se ela não tivesse agido, teria se tornado outro fantasma vagando pelo rio, então ela não tinha nenhum arrependimento. Além disso, ela estava aliviada por ter feito uma escolha diferente da do seu pai. Quando conseguiu se acalmar, ela levantou a cabeça. Eddie podia ver Yon-Vou sentado na proa, olhando para o rio. Ele esteve sentado lá desde que conseguiram deixar Valtz para trás. Provavelmente ele é a pessoa mais exausta aqui. Será que está bem? Não tinha como ele estar bem. Sua condição estava crítica quando ela o resgatou, mas o fato de que ele continuava alerta significava que sua disciplina era incrível. Que tipo de vida ele vivia? Eddie queria perguntar para Yon-Vou se ela podia ajudá-lo com alguma coisa, mas estava preocupada em perturbá-lo. Eddie ainda estava hesitando quando Yon-Vou olhou ao redor. Seus olhares se encontraram. Eddie, não é? O quê? Sim. Está se sentindo um pouco melhor. Sim. O suficiente para me mover. Será que ele estava prestes a dar ordens a ela? Eddie concordou. Então vou deixar o resto com você. Eu já deixei o destino definido, então não precisa se preocupar com isso ou quê? Antes que Eddie pudesse perguntar, Yon-Vou de repente se inclinou para frente. Ela correu para segurá-lo. Tump! O rosto de Yon-Vou caiu em seu peito. Ela podia sentir seu corpo pesado e resistente. Secaim? Eddie chamou seu nome com cuidado, mas não obteve resposta. Quando ela o observou cuidadosamente, percebeu que ele tinha desmaiado. Eddie podia ouvir sua respiração. Ah, então ele é humano afinal. Ela pensava que ele era um monstro, porque tinha sido o único lado dele que ela viu até agora, mas esse não era o caso. Eddie se sentiu um pouco mais próxima dele. Descanse bem. Eddie colocou a cabeça de Yon-Vou em seu colo para que ele pudesse descansar de forma mais confortável e acariciou seu cabelo. Os espíritos voavam ao redor deles para ajudá-lo a dormir. Seus cabelos esvoaçavam com a brisa tranquila. Eles estavam indo na direção da ilha de Bailuk, que ficava em algum lugar ali perto. Enquanto isso, um espírito familiar que tinha se afastado de Yon-Vou pegou algo do rio. Que. O seu mestre ficaria tão feliz quando visse isso. O espírito familiar estava se sentindo feliz pensando nos elogios que receberia de seu mestre. Ele havia encontrado o braço direito cortado de Bentek. Capítulo 284, Ilha 1. A ilha de Bailuk era rodeada por várias defesas que tornavam difícil de encontrar sua localização exata.
Yonvou já tinha desistido de procurar por ela, mas durante a luta com Valtz, ele percebeu que existia um meio de encontrar a ilha. O amuleto da água do mar tinha perdido a maioria do seu poder por causa da perda de poder sagrado, mas ainda conservou suas funções básicas. Yonvou selecionou a opção Canção do Mar e procurou pelas memórias relacionadas a Bailuq. Ele eventualmente descobriu a área aproximada onde a ilha estava localizada e decidiu que eles poderiam parar por lá temporariamente. Era a fortaleza que o antiveneno Bailuq havia construído com cuidado e como forasteiros não sabiam de sua existência, nem Valtz nem o Duque Ardbat conseguiriam rastreá-lo. Yonvou deu as coordenadas aos monstros humanos canibais e os deixou cuidando da navegação enquanto se recuperava. Ele dorme como uma pedra mesmo em uma situação dessa. Yonvou lentamente abriu seus olhos quando ouviu a voz. De onde estava vindo? Ele se concentrou na sua pedra filosofal, mas quando finalmente se deu conta, ele viu que estava em um mundo escuro cheio de estrelas. Yonvou não conseguia diferenciar o que era cima e o que era baixo. Ele sentia como se sua alma tivesse saído do seu corpo só de olhar para a vastidão ao seu redor. Diante dele, Yonvou podia ver uma silhueta humana cinzenta sem rosto, exceto pela curva perto da parte inferior do seu rosto que parecia com uma boca. Era a pessoa que havia convidado Yonvou para esse espaço, a demonização, a besta que foi presa dentro dele por um tempo. Yonvou olhou para ele e perguntou, o que é dessa vez? Que? Não posso te chamar quando quero. Eu ainda sou uma parte de você. Somos como gêmeos. O seu irmão mais novo queria muito ver o irmão mais velho, então qual é o problema? Yonvou franziu as sobrancelhas. Um vento intenso soprava ao seu redor. Não diga coisas assim com essa sua boca nojenta. Ele não gostava de ouvir a demonização usando termos como gêmeos, irmão mais novo ou irmão mais velho. Não eram palavras que qualquer um podia usar de qualquer jeito na frente dele. A demonização simplesmente deu de ombros. Ei, por que você ficou tão bravo só com algumas palavras? Como você espera as pessoas te descreverem como frio e lógico? Sangue frio. Esse traço é uma piada. Não estou certo. Yonvou ficou em silêncio. Tá bom, já entendi. Não vou fazer de novo. Que. Apesar da demonização ter se desculpado, ele não conseguia parar de rir. Yonvou considerou dar um soco na cara dele, mas recolheu suas asas de fogo em silêncio. Ele ainda estava exausto da luta contra Bentek e Valtz. Se ele tivesse que lutar contra a demonização agora, seria prejudicial para sua saúde mental que, em troca, impediria que seu corpo se curasse rápido. Ao invés disso, Yonvou encarou a demonização que estava rindo. Por que você me chamou aqui? Ah, é mesmo. Eu precisava te dizer uma coisa, então te chamei. O que era mesmo? O rosto de Yonvou se enrijeceu enquanto a demonização caía na gargalhada de novo, dando tapas nos joelhos. Ah, me lembrei. Que. Ele cobriu sua boca enquanto dava risadinhas e falou pelo canto dos lábios, que tinha chegado até suas orelhas de tanto rir. Cara, você não é fraco demais. Yonvou não disse nada. A demonização continuou a criticá-lo. Eu disse antes que esperaria até que você amadurecesse. Mas que merda você está fazendo? Você tem a pedra filosofal, o corpo de dragão demoníaco, Vigrid, mas mal consegue derrotar os outros com todas essas coisas fodas? É tão frustrante. A demonização balançou seu dedo. Pare de ser assim, entendeu? Se esforce um pouco mais. Só um pouco. Só então ele abriu sua boca para revelar presas como as de um monstro faminto. Você vai conseguir encher o meu estômago vazio. Aquele desgraçado maluco esfregando suas têmporas. Yonvou se levantou lentamente. Ele sentia como se sua cabeça fosse explodir. Será que era um efeito colateral de ter falado com a demonização? Quando a dor foi embora, Yonvou percebeu que seu corpo estava mais leve do que antes de desmaiar. Na verdade, ele estava 70% curado. Normalmente, ele ficaria de cama por dias, mesmo com a regeneração. As palavras da demonização ecoaram em sua cabeça. Vou te dar outra chance de se esforçar.
Você precisa usá-la bem. A demonização estava adormecida na pedra filosofal, mas provavelmente conseguiu desbloquear uma função oculta da pedra para ajudar Yonvou a se recuperar. Não se esqueça. Essa é a última vez. Que. A risada estranha ainda estava ecoando na cabeça de Yonvou, irritando-o. Mas onde eu estou? Yonvou circulou seu poder mágico para se livrar dos resquícios da demonização enquanto olhava ao seu redor. Ele estava deitado em uma cama em um quarto familiar com paredes de madeira. É o quarto do capitão. Yonvou empurrou o lençol para o lado e se levantou. Uma névoa branca o rodeava e era tão densa que era difícil de dar até mesmo um passo para frente. No entanto, ele podia ouvir pessoas correndo no convés. E sim as velas. Precisamos nos mover a toda velocidade. Não podemos ficar presos nessa névoa. A corda. Onde está a corda? Vou virar o navio para nordeste. Cuidado para não perderem o equilíbrio. Suas vozes ecoavam através da névoa densa. Quando o navio mudou de direção, Yonvou agarrou o corrimão no convés e ativou o amuleto da água do mar. Seu corpo astral saiu flutuando para que ele pudesse ver as atividades de cima. Estamos no caminho certo. Felizmente, o navio parecia estar chegando nas coordenadas muito mais rápido do que ele esperava. Eles estavam perto da ilha de Bailuca agora e a névoa fazia parte das defesas da ilha. A névoa provavelmente era segura e só servia para desencorajar os navios de continuar avançando. A maioria dos navios evitava navegar em áreas com pouca visibilidade e o antiveneno estava usando-a para forçá-los a desviar da ilha. Parecia ridículo, mas fazia sentido considerando quanto ele queria escondê-la. Alguém com sua personalidade teria misturado veneno na névoa para matar os intrusos ou desabilitá-los o suficiente para que pudesse usá-los como cobaias. No entanto, se ele fizesse isso, boatos sobre essa área se espalhariam e as pessoas começariam a especular que essas defesas tão extremas significavam que algo valioso estava escondido na ilha. No entanto, era provável que Bailuc tivesse preparado defesas mais perigosas mais próximo da ilha. Preciso me livrar delas antes. Ele podia encontrar a maioria das defesas com seus olhos dracônicos. Yonvou começou a caminhar lentamente pelo convés e quando sentiram sua presença, as pessoas se viraram. Todos eles deram um passo para trás surpresos e o convés barulhento ficou silencioso de repente. Eles ainda consideravam Yonvou assustador. Você está se sentindo bem? Edi foi a única que se aproximou dele. Seu rosto parecia cansado, como se ela não tivesse conseguido descansar direito. No entanto, ela não disse nada sobre isso e olhou para Yonvou com uma expressão preocupada. Yonvou assentiu e puxou sua baioneta mágica do subespaço. Várias pessoas arfaram de todos os cantos do navio e alguns jogadores cobriram suas bocas e fugiram. Edi suspirou enquanto olhava para eles. Apesar de saberem que Yonvou não os machucara, eles ainda agiram desse jeito. Depois de tudo pelo que tinha passado, eles ainda tinham medo de Yonvou. No entanto, Yonvou não se importava com isso. Ele simplesmente emitiu uma aura negra da espada em direção à névoa do lado de fora do navio. Edi achou que ele estava mirando no nada, mas então, ela ouviu um som de explosão ao longe. Algo tinha sido atingido. Yonvou olhou ao redor de novo enquanto guardava a baioneta mágica. Ele caminhou na direção de Edi. Me chame quando chegarmos em terra firme, certo? Yonvou voltou para o quarto do capitão para descansar um pouco mais. Quanto mais fundo entravam na névoa, pior ficava a visibilidade. Os jogadores estavam ansiosos, preocupados que pudessem ficar presos na névoa para sempre. Então, de repente, a névoa desapareceu para revelar uma ilha no horizonte. É uma ilha. Terra à vista. Preparem-se para lançar a âncora. Todos pareciam felizes de ver a ilha. Eles resistiram à Tritão, Bentec e Valtz em um curto período de tempo e estavam desesperados para descansar. A ilha não fazia parte do 29º andar, que diziam ter um novo continente, mas eles ainda estavam gratos. Parecia acolhedora o suficiente, com uma atmosfera brilhante, flores silvestres e plantas.
Eles também podiam ver traços de pessoas, então tinham esperanças de que talvez essa fosse uma ilha de jogadores que viviam no 28º andar. Tinha até uma doca, e enquanto o navio fantasma se aproximava, os jogadores se preparavam para pisar em terra firme. Aos comandos de Edin, eles desembarcaram em grupos de 3. Apesar de estarem felizes por estarem vendo terra, eles tinham que ficar atentos, pois não sabiam quais perigos poderiam estar à espreita na ilha. Poderia até ter monstros humanos canibais. Todos os jogadores receberam ordens para investigar diferentes seções da ilha e se espalharam. Eles precisavam fazer o reconhecimento do terreno primeiro. Yonvou desceu do navio por último e olhou ao seu redor. Parece que mudou bastante de como estava descrita no diário. A ilha de Bailuque era uma ilha que Artea tinha encontrado. As memórias no diário não eram nada parecidas com a ilha na sua frente. Bailuque havia feito muitas mudanças significantes. Yonvou caminhava pela ilha com olhos sombrios. O interior estava ainda mais transformado. A floresta exuberante tinha desaparecido e havia construções pelo caminho bem feito. Havia até laboratórios. Parecia mais com uma pequena cidade do que uma vila. Os jogadores pareciam surpresos. Definitivamente não era uma ilha onde piratas viviam. Eles não seriam capazes de construir uma cidade organizada como essa com arsenais, laboratórios, parques e caminhos sinuosos. Estava claro que um clã tinha ocupado a ilha. Ela podia acomodar cerca de 1000 pessoas. Porém, eles não podiam sentir nenhuma presença de seres vivos, apesar de estar claro que pessoas estiveram usando o lugar apenas alguns meses atrás. Também parecia que todos tinham saído dali com pressa. Havia comidas parcialmente cozidas dentro das casas e também livros deixados abertos nas mesas. Se os moradores tivessem se mudado, eles teriam empacotado seus pertences e levado junto, mas todas as armas ainda estavam no arsenal e os documentos e livros foram deixados para trás nos laboratórios. Não havia nenhuma evidência de que a ilha tinha sido invadida. Era como se todos tivessem simplesmente evaporado. A cidade vazia começou a parecer como uma cidade fantasma. O que aconteceu aqui? Os jogadores, que estavam felizes por terem encontrado terra, tremiam de medo. Então eles viram uma torre alta na parte norte da cidade com um símbolo que estava sendo lentamente esquecido pela torre gravado nela. Aquilo? Não é o símbolo de Artea? Yonvou, que os estava seguindo, também viu o símbolo de uma cruz de Jerusalém como uma espada alada abaixo dela. Essa ilha era o território de Artea? Yonvou ouviu alguém sussurrar. Por trás de sua máscara, seus olhos ficaram rígidos. Continua no próximo vídeo.